bem-vindos ao nosso podcast No Meio do Mundo. Todas as semanas nos juntamos aqui com um convidado ou com uma convidada para conversar sobre a vida. Aqui trazemos homens e mulheres com vidas muito diferentes entre si, porque todas as vidas são únicas, mas com um elemento que de alguma maneira os une. São cristãos e tentam viver a vida a partir da sua fé. Hoje temos connosco Patrícia Batista Pereira. Olá, Padre Manel. Olá, Patrícia, muito bem-vinda. Obrigada. A Patrícia tem 47 anos, pode-se dizer a idade, não há problema, pois não? Não. É natural de Montemor, onde aliás vive, trabalha neste momento em Évora, mas já passou por muitos sítios e a fazer muitas coisas. Verdade. Obrigado por estar connosco. Obrigada pelo desafio, Padre Manel. Vamos lá. Olha, se calhar nestas coisas, embora tenhas muito para dizer, e eu sei que a tua experiência é muito diversificada e ao longo da tua vida foste fazendo muitas coisas diferentes, se calhar vamos começar pelo princípio e vamos recuar até à tua infância. Nasceste em Montemor, Sim. Tens um irmão mais novo e os teus pais, que neste momento, enfim, já estão jubilados, mas que também toda a vida trabalharam por aqui. Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua família? Como é que foi essa fase da tua vida? Então, os meus pais têm alguma mais idade do que eu, portanto, eu nasci no seio de uma família que tem sempre um pouco mais idade, portanto, eu acompanhei muito os familiares mais adultos. Nós éramos crianças no seio dos familiares já mais velhos e não tão próximos da nossa idade, e eu acho que isso também ajuda na forma como encaramos a vida, como brincamos, como nos divertimos, como aprendemos, e depois traz também aqui alguma acompanhamento do futuro, não é? Molda a nossa personalidade. É diferente quando encontramos, se calhar, pais mais próximos da idade dos filhos. No nosso caso, foi sempre os familiares mais velhos, mas tiramos muito partido disso. Eu e o meu irmão somos muito gratos, muito agradecidos por ter vivido essa experiência, que hoje já não estão entre nós, mas tivemos a sorte ainda de terem estado nas nossas vidas. O que é que faziam profissionalmente? O meu pai ligado um bocado à gestão. Meu pai terminou de trabalhar dando apoio ao abrigo do lar dos velhos trabalhadores. Sim. Fazia ali um bocadinho a gestão, acompanhava ali até esse processo com a Dona Alda na altura. A minha mãe é mais conhecida por estar ligada à docência e esteve, portanto, ligada à Cercimor, não é? Como professora. Minha mãe é da área do ensino, matemáticas e trabalhos manuais, sempre a levou no sentido de poder ensinar a quem tem menos capacidade esta questão dos trabalhos manuais, porque a questão mecânica, a repetição, mas isso para todos, não é? O treino, o hábito, torna-nos mestres, não é? Traz-nos maestria e, portanto, haveria de haver uma forma de ter uma saída para pessoas com menos capacidades para estarem no mercado de trabalho, mas poderem fazer outras tarefas e, portanto, eu enveredou muito por aí. Fazia muita formação exterior, vinha sempre com ideias muitas giras da Escandinávia e, portanto, nós crescemos também um bocadinho com as ideias. A tua mãe sempre teve essa intervenção muito no setor social e da deficiência? Sim, economia social, sobretudo. Achas que isso de alguma maneira também te marcou naquilo que é a tua sensibilidade, a tua perspectiva da tua intervenção no espaço público? Sem dúvida, não é? Nós levamos sempre um bocadinho de nós nas atividades que fazemos. Além disso, estas entidades, estas instituições precisam sempre do apoio humano e do apoio monetário e, portanto, há sempre uma ideia para ajudar a desenvolver e, claro, isso acompanha-me ao longo da vida, enquanto voluntária das várias instituições e sei que ajudei a neste construir momento da também. tua vida estás envolvida também aí numa série de atividades dentro desse âmbito. Mas já lá vamos se calhar pegar um bocadinho no fio da história. Ok. Depois da tua infância em Montemor, onde estudaste, fizeste o currículo normal. Sim, secundário. Nas escolas locais e antes de entrares para a universidade,
Sim. Sei que optaste por fazer uma experiência na Alemanha, não foi? Fora, sim. Eu era Porquê de é que surgiu humanidades. isso e qual foi a importância que isso teve? Ok. Muito, bastante. Abriu um horizonte por completo. Ainda não tinha saído assim para fora durante tanto tempo. Acho que foi mesmo a minha primeira ida e sozinha, que também é muito positivo. Uma coisa é nós irmos com Com a família, com 17, amigos, 18 anos? com 18 anos, sim. 18 anos. Sim, 17, 18, sim, por Uhum. aí. Então eu fui um mês para a Alemanha estudar alemão, mas o objetivo da formação linguística em alemão era também conhecer a realidade cultural, económica, social da localidade para a qual eu iria Uhum. a fazer este estudo alemão. Portanto, havia na altura ainda não estávamos ligados ao quadro comum de referência para as línguas que existe agora no âmbito da União Europeia, mas havia os 3 níveis de alemão, que era o Unterstufe, o Mittelstufe e o Oberstufe, isto assim é baixo, médio, alto, portanto, e nós fazíamos um teste, né, para nos enquadrar de Uhum. acordo com a nossa formação. Eu já tinha tido 3 anos de alemão na escola secundária em Montemor e, portanto, concorri, ganhei a entrada no Colégio Europeu. O Colégio Europeu. Os colégios na Alemanha são universidades, portanto, não têm mesmo a mesma designação do colégio cá, não é? Que geralmente vai até ao 12º ano. Portanto, houve essa formação na Universidade Europeia em Kassel portanto, fui fazer essa formação muito contente e a contatar com um público diferente. A própria universidade organizava depois aquelas visitas culturais e nós visitámos muito em função da parte social Uhum. e foi bastante interessante constatar coisas diferentes, não é? E portanto foi um mês intenso. Foi mais Que te intenso, abriu sim. os olhos, abriu Sim, até às 3 da tarde perspectivas. estávamos, das 6h29, que era a hora que começavam as aulas, ali certinho, às 6h29, marcava-se falta às 6h30, se não tivéssemos às 6h29, aquele horário de comboio, Isso quem está de Montemor. para gente portuguesa é sempre hábitos difíceis de É, interiorizar. quando chega, nós também temos já o horário do comboio, não é? Mas em Montemor não temos esse horário, não é? Então andamos. Então, para mim, foi o primeiro contraste, foi o horário, mas foi muito interessante, porque nos criam hábitos diferentes, treinos diferentes, não é? Uhum. E faz muita diferença, mas pela positiva, claro. A vantagem de ser um colégio europeu, de estarem naquela altura 53 nacionalidades diferentes, então isso para mim foi a maior vantagem. Uhum. Além de estarem, claro, os povos mais próximos da Alemanha falavam melhor alemão, não é? Eu fui para o meio, portanto fiquei muito contente que o nível da escola secundária me tivesse posto no nível do meio. Uhum. Então havia 1, 2 ou 3, eu estava no segundo, foi ótimo. E pronto, e depois foi um mês, na última semana já estava muito com os italianos, com os espanhóis, portanto já estava mais no Mediterrâneo do que propriamente no norte da Europa. Mas foi uma experiência muito interessante, nunca tinha estado com pessoas do Cazaquistão, nem da Palestina, nem do Japão, não é? Sair de Montemor para ali. Essa Portanto, diversidade é esse sempre convite, enriquecedora, sem não é? dúvida, sem dúvida. Vens da Alemanha depois dessa experiência, e fico suponho para uma miúda de 18 anos, saída de Montemor, naturalmente que é marcante e que é interessante. Aquela vontade de quando é que eu volto para lá outra vez. Exatamente, essa vontade de conhecer gente. Sim, conhecer o mundo. Voltas de lá e vais, enfim, prossegues os teus estudos, vais estudar para Vou Lisboa estar para Lisboa, e fazes estudos europeus. estes europeus. Porquê essa opção? Porque eu era de humanidades. Uhum. Na altura nós tínhamos aqueles exames globais dos 3 anos e, portanto, tínhamos provas específicas e não tinha também ali muita saída na minha área, portanto, mas eu sempre queria sempre qualquer coisa ali. Eu antes queria estudos europeus, queria turismo. Ainda me candidatei a turismo. Mas turismo eu queria em Bicesse e na altura nós éramos 700 candidatos para 20 vagas. Das quais 20, isto era para esse jogo das cadeiras, das quais 26 eram para a população local, portanto sobravam 14 para o resto do país. E das 700 para 14, então não fiquei. Entretanto pensei, o que é que eu posso aqui encontrar parecido com turismo? Uns amigos que estavam em Direito na Moderna tinham falado sobre a licenciatura em Estudos Europeus. Os meus pais acharam por bem que sim, porque não a experiência, e assim foi. Depois da Alemanha candidatei-me então à licenciatura de Estudos Europeus, tinha uma PGA da universidade que era privada, também tínhamos que, não entrávamos pronto, não é? Tínhamos que fazer a prova para saber se podíamos entrar, então fizemos a prova, entrei e tive a licenciatura de 4 anos. Na altura não havia Correspondeu àquilo que esperavas quando te matriculaste?
Eu acho que não esperava. Não esperavas nada. Eu estava apta para o desafio. Estavas aberto ao que viesse. Sim, ao que viesse, sim, a experimentar. Não tinha nada previsto, mas gostei. Gostei imenso e teve novamente a parte social e deu para explorar diferentes áreas e também foi muito interessante poder levar a minha criatividade em trabalhos de grupo, em trabalhos, em os tais, na altura faziam-se papers individuais, não é? Sempre muito aqui a língua inglesa de base neste tipo de projetos. Ao fim e ao cabo é também aquilo com que eu me identifico, porque estava em casa. Nessa altura estávamos todos em pleno processo de envolvimento nos processos europeus, não é? Sim, estamos a falar de 96, 2000, mas já estávamos. Exatamente, já estávamos. Já estávamos a entrar quase para o Euro, sim. Em 85, 86 na União Europeia. CEE. Exatamente, E portanto o país todo estava um bocadinho voltado para a necessidade de adequar as dinâmicas nacionais àquilo que eram a cumprir os critérios de convergência e tudo isso, ok? Essa de inflação para foi uma estávamos interessante, suponho eu, para fazer estudos europeus, sim, sem dúvida. Acabas a universidade e antes de começares a trabalhar, decides voltar a sair do país e vais até a Holanda desta vez. Exato, queria fazer uma experiência, achei o holandês muito parecido com o alemão, e dizer, há algumas facetas, há algumas nuances, noutras também não tantas, mas matriculei-me em holandês, ainda em Lisboa, portanto no Centro Europeu de Línguas fiz holandês, para ter a certeza que iria estar 6 meses no país onde me conseguisse desenrascar ou improvisar, não é? Acho que é diferente improvisar, desenrascar. Então improvisei e fui estudar holandês antes de ir para a Holanda, sim. E como é que foi isso? O holandês é de facto relativamente fácil de aprender para quem sabe alemão? É, exato, é derivado. São línguas relativamente próximas, não é? Vêm ambas do Old English, portanto deriva daí, portanto acaba por ser interessante para quem gosta de línguas, é fácil. Eu acho interessante. O holandês... E, portanto, para ti foi fácil? Mais ou menos, sim, foi um desafio, foi mais um desafio que eu achei interessante. E vim a constatar depois, mais tarde, na Holanda, a ler um jornal norueguês, que estaria a perceber o que é que estava escrito. Falado para mim já seria difícil, porque a fonética é completamente diferente, não é? Os sons são mais parecidos aos finlandeses, são diferentes, é mais esquimó, aquela já não se percebe bem. Mas escrito é muito semelhante com o dinamarquês, com o escandinavo. Então vai buscar todas aquelas... Ou eles vêm buscar estas influências cá abaixo. Uma grande apetência por línguas, um grande gosto por... Sim, já experimentei mandarim antes de vir para a TE. Que essa seguramente é diferente. E deveria ter estudado japonês, porque a única coisa que me chateia no mandarim é a parte da grafia, porque... que é muito exigente. É muito exigente, sim. É difícil. É. E eu lembro-me da professora dizer, não pode fazer uma pincelada nessa diagonal, ainda por cima com um lápis não era um pincel, porque ao fazer uma pincelada numa diagonal diferente já estava a enverdar por outro caractere que não aquele que ela queria que eu fizesse. E portanto aquela parte de se as línguas para mim são uma distração e são um hobby, ao fim e ao cabo é um hobby interessante porque me permite trazer mais mundo, não é? Ao mesmo tempo depois ter que... Aquela grafia não me dizia muito. Então fiquei pelo nível 2 de 20. Embora seja bonita. Sem dúvida, é fácil. Não é? É fácil no sentido em que arte extraordinária. Não é uma língua trabalhada. A portuguesa é talvez das línguas mais difíceis. Já tive a oportunidade de dar aulas de português para estrangeiros. Estudava com estudantes de Erasmus e de Serviço Voluntário Europeu ali em Montemor e depois acabei por ser selecionada por esses estudantes para continuar a dar aulas e também foi interessante porque me obrigou a estudar português, não é? Para lhes poder ter as respostas porque é muito na ponta da língua. Falarmos português de ensinar, de ensinar português. Completamente. Eu também já tive essa experiência e desisti rapidamente. Mas eu gostei e notei isso. Notei que o português era uma língua complicada quando temos que... É difícil. Isso. E então, isto para comparar com o mandarim... Mas entretanto, para não ficarmos apenas na questão das línguas, sei que nessa experiência holandesa tiveste também a oportunidade de estar envolvida noutras coisas. Sim, noutros projetos. Há um que eu achei particularmente interessante quando me falaste dele, que tem a ver com uma biblioteca de arte. Ok, fantástico. Então, eu fiz um projeto de Serviço Voluntário Europeu na Holanda. E eu fui, na altura, recebida por uma instituição holandesa
e eles colocaram a mim, tive a sorte de ser colocada numa galeria de empréstimo de arte, que é assim a tradução do holandês para português, que é equiparado com aquilo que nós temos cá em Portugal como uma biblioteca. Nós vamos a uma biblioteca, alugamos um livro, temos o livro um determinado tempo em casa, não é? Se calhar o tempo que a biblioteca também permite, lemos o livro e devolvemos. Portanto, na Holanda há também isso com a arte. É possível fazer isso com um quadro. É Agora, possível... não seja empréstimo, É um empréstimo mediante um uma aluguer, cota, um aluguer, aluguer. exatamente. Paga-se uma cota mensal para poder ter acesso a quadros e a esculturas de determinados artistas. Portanto, há um catálogo de artistas, de pintores e de escultores. Promove aqui também um bocado esta economia circular, não é? Dos escultores e dos artistas, especialmente os mais novos, não terem ainda trabalho e poderem ver aqui também uma fonte de rendimento, ao mesmo tempo que se promove a arte na casa das pessoas. É completamente diferente. Isso permite-nos que nós redecoremos a casa com obras de arte de 3 em 3 meses. poder mudar a casa, que é muito interessante. Sim, e estar em contato com peças de sobretudo arte. pintura e escultura. Pintura e escultura, sim. Sim, e tive 6 meses. Entretanto, não foi suficiente. Sei que tentaste implementar esse projeto em Portugal, mas a coisa não. Sim, em Montemor não acharam que na altura que pudesse ser, disseram-me logo: isso não é cultura portuguesa. Se então, calhar é preciso fazer mais caminho. Mais caminho. Isso é um projeto para a reforma, talvez. Mas é uma ideia muito interessante. Sem dúvida. É muito bonita. E ligado também às artes, logo a seguir, quando voltaste desse estágio, que já foi um bocadinho mais longo, 6 meses, não é? Sim. Estiveste onde? Na Holanda? Em que zona? Em Den Helder. Fica a 1 hora de comboio de Amsterdão, fica no norte, onde confluem os ventos, portanto fica de barco a caminho da ilha de Texel, portanto é mais conhecida pelo turismo no verão. É muito conhecida porque a estância de verão é, portanto, Den Helder. Quando voltas da Holanda, com essas experiências todas, acabas por ir trabalhar para uma, ia dizer instituição, não é bem uma instituição, mas para uma casa emblemática de Montemor durante muitos anos, que foi o Espaço do Tempo. Espaço do Tempo. Do coreógrafo Rui Horta. Onde está o Rui Horta. Como é que foste lá parar e o que é que lá andaste a fazer? Como é que eu fui lá parar? Eu estava a fazer fundraising na Casa João Cidade, que também estava a nascer nessa altura, em 2003. Que é um projeto de uma instituição com um projeto de construção de residência e de oficinas para pessoas com deficiência. Sim. Pronto. E, entretanto, a partir daí foi necessário. O Rui andava à procura de alguém que pudesse estabelecer a ponte, digamos assim, entre o castelo e a cidade. Então eu tive a sorte de ele me ter selecionado. Para quem não está a ver Montemor no Espaço do Tempo, o espaço do tempo Exato. Fica no castelo de Montemor, portanto lá em cima do monte, e a cidade cá em baixo. A cidade cá em baixo, exatamente. E nem sempre os níveis conviviam de forma fácil e fluida, portanto era preciso haver aqui. Era difícil às vezes estimular a comunicação, a interação, sim, sem dúvida, entre aquilo que se fazia, se produzia e se propunha a dança contemporânea lá em cima e aquilo que era a cidade. Ao espaço, sim. Era necessário trabalhar o público que já tinha uma grande base cultural em Montemor, já se fazia muito, não é? Antes do Rio para ali já nós tínhamos tido contato com balé, com teatro. Aliás, as nas escolas estimulavam-nos para isso. Montemor destaca-se a esse nível, sim, aqui no âmbito regional. Agora já haverá muito mais coisas, não é? No meu tempo havia menos coisas, mas no meu tempo de estudante, mas sim, o balé acompanhou-nos e, portanto, também havia essa vontade, não é? De acolher a dança contemporânea. Tínhamos à vontade para isso. Pagávamos o bilhete para ver o espetáculo e, portanto, isso não se faz só em Lisboa, também se fazia ali. E fazia-se com um grande dinamismo e trazendo ali uma série de gente dos mais variados sítios do mundo que passaram por ali, sem dúvida, quer para fazer residências durante algum tempo, quer para produzir, para apresentar espetáculos, para fazer as estreias, sim, projetos internacionais, projetos nacionais, sim, foram 4 anos, foi uma boa escola. Eu tinha a escola da produção e pronto, tive a oportunidade do Rui ter sido mestre. Esse contacto também com todas essas pessoas vindas dos mais variados sítios, dos artistas que foste conhecendo, em que é que isso te enriqueceu? Porque isso também nos muda de alguma maneira, também nos enriquece, porque nos faz contactar com gente que
se tivesses só na cidade de Montemor, se estivesses só cá em baixo, digamos assim, a fazer a tua vida noutra coisa qualquer, provavelmente nunca conhecerias, não é? Em que é que essa interação com todas essas pessoas também foi bom? Nós acompanhamos as pessoas desde o momento em que elas chegam até o momento em que elas partem. Acompanhamos enquanto produção todo o trabalho artístico, de experimentação, de experimental, não é? Destes artistas estar a assistir a um espetáculo, dar-nos aqui outra abordagem, não é? É como estar a ler um livro ou estar a ver um filme. Ou estar numa tertúlia, há sempre coisas que se manifestam, não é? Que nos abrem a pestana, vamos dizer, É isso que a arte faz, não é? Seja qual for a expressão, para, é para essa nos capacidade de ajudar nos tocar, nos abrir, nos mobilizar a para. procurar mais aquilo que nos interessa, não é? É um bocadinho, é construir caminhos, estamos sempre a construir, em, ia dizer endireitar, não é bem endireitar, os nossos caminhos podem ser tortos, não é? Mas A tua ida para lá teve um bocadinho a ver com o facto, olha, de saberes línguas. sim, Entre outras também, coisas. Entre também, outras coisas, sim, não é? Porque sim, era preciso sim, falar sim. com muita gente e, portanto, era preciso alguém que fizesse essa ponte e que tivesse essa facilidade. Mas depois, claro, o teu trabalho não se limitou a isso. Não, não, mas isso também fazia parte, não é? O facto de nós recebermos artistas, nós tínhamos artistas nacionais e tínhamos artistas internacionais. E toda essa. Havia vantagem, claro, em tínhamos que saber comunicar com eles, e daí a necessidade também de poder fazer esse match, não é? Agora está na moda. Pouco tempo depois, metes-te num mestrado em turismo, que Sim, era outra área de interesse tua, que fizeste aqui em Évora, foi isso? em Évora, sim. Eu candidatei para Évora. Porque estava a trabalhar no espaço de tempo e tinha que ser próximo do meu local de trabalho. E candidatei-me a 3 áreas e optei por turismo porque já tinha essa vontade expressa lá atrás, antes dos estudos europeus. Procurei turismo e pronto. Então veio a ter a expressão agora, posteriormente. Contaste-me antes da entrevista, e eu acho que vale a pena referi-lo, que nesse contexto do mestrado estiveste envolvida no desenvolvimento de um projeto pioneiro, enfim, que depois acabou por não ter seguimento por razões alheias ao próprio projeto, mas que foi um museu virtual. Exato. Ok, Como é isso que, foi o meu projeto como é final que de isso, mestrado. porque é uma ideia interessante, como é que isso surgiu e como é que Então, fizeste esse projeto? como é que me surgiu? Eu achei que devia procurar algo que me interessasse, embora a Évora me interesse, eu estava a fazer um mestrado aqui, achei que devia procurar um contexto diferente. Então fui parar ao Minho, que é assim mais. Logo ali. É logo ali, está bem diferente a nível da geologia, morfologia, a própria, não vou dizer dialeto, mas as pessoas têm uma forma especial de falar na voz, os minhotos falam com um carinho diferente dos alentejanos, então havia muitas diferenças e eu achei interessante deslocar-me até Viana do Castelo, foi a cidade que escolhi, para falar sobre turismo. Eu precisava na altura do mestrado, precisávamos escrever papers sobre turismo, sobre temáticas diferentes, e então eu escolhi Viana do Castelo. Entretanto, comecei a gostar de tudo em Viana do Castelo. E aquilo que era suposto escrever sobre um produto turístico, às tantas eu gostava de todos os produtos turísticos. E não era. Era difícil escolher. Era difícil escolher e não era justo fazer uma diferença entre uns e outros. Então surgiu a forma de criar uma casa onde eu os pudesse meter todos lá debaixo desse telhado, não é? E daí surgiu o museu. Também pelas visitas que fiz aos museus locais, acho que foi numa dessas visitas que eu pensei, ok, eu acho que vou fazer um museu, e o museu, como pode albergar muitas artes, muitas peças de arte, então é isso que eu vou fazer. Podemos lá pôr o que quisermos. Certo, foi muito interessante. Eu apliquei entrevistas, durante um ano fiz entrevistas junto à população, dos visitantes e dos turistas. Fui escolher momentos áureos como o Natal, a Páscoa e o célebre 15 de Agosto, que é o feriado de Viana do Castelo, e portanto consegui depois, a nível virtual, construir, com o apoio da altura do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que me cedeu um fotógrafo e um web designer, para colocar em imagem todas as respostas que foram depois tratadas e selecionadas, não é?
colocar em imagem todas as respostas auferidas nos inquéritos e nas entrevistas, e foi muito interessante porque o pormenor da cor, da fonte, da caravela, que na altura isto foi uma altura mais drástica, nós estamos a falar de 2000, nós estamos a falar de 2011, 2009, 2011, e portanto na altura ainda se falava da caravela em Viana do Castelo. Depois veio a mudança do partido político e a caravela foi fora e agora é o coração de Viana. Mas pronto, eu sou do tempo da caravela. Pronto, e foi tudo muito interessante. Na altura ainda havia um poeta vivo que ele fez o prefácio à página. Houve a possibilidade, como município de Viana do Castelo, de fazer uma espécie de um quiz na própria página, em que no final as pessoas se respondessem às perguntas e acertassem, tinham bilhetes para entrar nos museus locais, reais, físicos. Portanto, exato. O objetivo do Museu Virtual de Viana do Castelo é trazer os turistas a Viana, mas para mim turismo é comunhão, posso dizer, entre habitantes, visitantes e turistas. Enquanto o turista é turismo. Lamentavelmente os ciclos políticos às vezes significam estes cortes com os projetos, mas ficou a ideia. Okay. E ficou a experiência, e quem sabe se ela pode volta a renascer noutro sítio com outras pessoas ou de outra maneira. Nunca se sabe. As boas ideias às vezes precisam de tempo para depois voltar a germinar. Precisam navegar, não é? Para acontecer. Precisam de um tempo na caravela, se calhar, até que cheguem ao coração. É possível. Entretanto, tu és uma mulher que nunca gostou de estar parada e, portanto, pelo meio foste fazendo várias coisas. Sei que tiveste um tempo de colaboração com o José Miguel Ribeiro, um realizador de animação que está em Montemor, que vive em Montemor e que ali tem produzido uma série das suas obras. Fizeste voluntariado, desta vez nos Estados Unidos, ligado ao Rotary Club, não foi? Sim, é a Rotary International. Sim, nos Estados Unidos não foi bem voluntariado. Nós fizemos um intercâmbio de grupo de estudos em que uma equipa de profissionais portuguesas vai contrastar com uma equipa de profissionais de uma outra cultura, e na altura o projeto, portanto, o clube escolhido foi o Clube de Michigan. E portanto, sem dúvida, apesar de sermos Portugal e Estados Unidos, dois países envolvidos, nós temos ainda muitas diferenças a todos os níveis, sociais, económicas, culturais, geográficas, tudo, não é? E portanto, nós vamos trazer um bocadinho, nós vamos representar o grupo que foi comigo, foi representar Portugal, vai trazer um bocadinho da cultura portuguesa até aquele clube, até aquele distrito. Estão organizados, a Rotary está organizada em distritos geográficos. Nós em Portugal temos o 1960 e o 1970. Eu fui selecionada pelo grupo da Portela, que pertence ao Sul, assim como o de Évora também pertence. É 1960, 1970 é Norte, e depois há todos os outros distritos. Michigan não lembro qual é, 3.310, já não me recordo por aí. Mas pronto, depois eu tive um mês nos Estados Unidos a seguir ao mestrado, foi muito enriquecedor. Aliás, tive que apresentar a tese à pressa para poder apanhar o avião. São sempre alturas giras, coisas que nos marcam. E depois recebemos no mês de abril as americanas, o grupo das americanas que vieram para Portugal, sempre ligado a Lisboa, mas consegui trazê-las a Évora, consegui mostrar o Teatro Garcia de Rezende, consegui mostrar algumas coisas interessantes. É sempre bom. Eles ainda se lembram. Nos últimos anos tens estado, a nível profissional, a trabalhar na TE Connectivity, que é a antiga Taiko, e que aqui em Évora todos ainda tratamos assim. Sim. Todos? Muitos. Eu já sou do tempo da TE, sim, embora reconheça. Pronto, neste momento és uma mulher TE. Há 6 anos, não é? 6 anos. O que é que por lá fazes? Em que é que trabalhas? Eu sou Customer Service. A TE, a Taiko, ela tem várias fábricas a nível mundial que produzem peças de automóvel. Portanto, o ramo onde estou, eu tenho 2 ramos, tenho o ramo automotive e industrial. Industrial, peças para hospitais, etc. Fora industrial, eu estou no ramo automotive. Eu acompanho o cliente
que são empresas que produzem peças de automóvel para as nossas marcas, dos nossos automóveis que circulam nas nossas estradas. Neste momento, e já há algum tempo, que eu estou ligada mais às fábricas europeias, internacionais. A fábrica de Évora é uma das fábricas que fornece relés e sensores, porque tem determinados projetos. Eu acompanho outras, dependente do grupo, também foi um bocadinho pela questão linguística, penso, e estou num grupo de trabalho estratégico de clientes estratégicos do setor estratégico automóvel e faço isso. Em vez de acompanhar, se calhar estar na TAP e acompanhar um grupo de pessoas a seu destino final, eu acompanho desde o desenho técnico da peça, pode ser um protótipo de uma marca conceituada que circula aqui nas nossas estradas, até ela chegar ao cliente final. O meu cliente final é a marca do automóvel. É interessante. Acredito que sim. Bem, estamos já com bastante tempo de programa, ainda não chegamos àquilo que é o tema de fundo que nos traz aqui, que é a fé. É a nossa relação com Deus. Sei, porque tu me contaste que Deus entrou na tua vida pela infância e pela família. Em casa. Em casa. E que bom que é ter Deus entrar em casa. Exatamente. Que bom que é quando Deus entra em casa e está connosco e, portanto, é o lugar mais propício e melhor para experimentar esta relação com Ele. Mas, entretanto, fizeste o teu caminho. Sim. Como é que foi esse caminho? Qual é onde é que tem andado Deus na relação contigo e tu na relação com Ele? Deus anda muito comigo. Eu tenho o meu amigo Jesus, com quem vou falando. Eu conduzo muito. Agora já numa época mais adulta, não é? Dentro das minhas tarefas profissionais. Depois tenho um part-time culinário que também me faz andar de um lado para o outro. E dou comigo muito tempo em viagem, aos fins de semana, ao final do dia. E muitas vezes falo com Jesus. Geralmente partilho com Jesus algumas coisas que preciso, nós pedimos sempre, não é? Eu peço que me inspire. Quando tenho dúvidas, temos sempre dúvidas, não é? Não sei tudo, mas peço sempre essa inspiração. E ao fim e ao cabo as coisas vão acontecendo. E eu encontro na fé e nesse caminho com Jesus, ou que Ele caminha comigo, encontro as respostas para as coisas que vou precisando. As coisas mais palpáveis, umas menos palpáveis, não é? Pelo menos dá-me inspiração também para falar com determinadas pessoas quando preciso de se tornar mais reais. E é isso. Eu converso, eu rezo e depois tem tudo o que as pessoas fazem, não é? É o normal. Dizias-me, Patrícia, há bocadinho, antes de gravarmos, que não és que não te vês assim propriamente como uma católica by the book. By the book. Sim. O que é que queres dizer com isso? By the book. Pronto, ok. Houve uma altura, não é? Vou lá um bocadinho mais atrás, à catequese, quando nós terminamos as aulas e depois temos que ir à catequese, não é? Essa coisa do ter que ir, na altura quando eu comecei a ver do ter que ir, se não era do ter que ir, se não era uma coisa que eu queria ir, então havia aí alguma diferença, não é? Houve uma altura em que precisei de perceber, então, onde é que eu estou e o que é que eu quero e o que é que faz sentido. Então, confesso que estive um bocadinho afastada daquela prática que nos levava a seguir à escola. Tínhamos a aula de catequese, tínhamos que fazer o desenho e tínhamos determinadas rotinas que na altura eu não me identificava com elas. Mas as aulas de religião moral foram-me acompanhando. De facto, na escola, na secundária, continuei a ter. Deus entra em casa, mas entra em todas as outras atividades onde estamos, não é? Esta questão... Entra em casa e sai de casa connosco. Sai de connosco, exatamente. Essa questão do voluntariado, o fato de estar a falar com pessoas diferentes, não é? Nesta questão de intermediação e de interpretação que sempre, de alguma forma, fez com que eu acolhesse essas atividades profissionais. Não é? Eu escolho, mas elas depois também me acolhem, não é? Está muito esta harmonia, este caminho da paz, conhecer novas culturas e aceitar diferenças, porque, pronto, somos todos diferentes, não é?
E Padre Manel, ajude-me lá que já estou a fugir. Porque é que eu não sou by the book? Porque eu achava que by the book tínhamos que cumprir determinados critérios e rotinas na altura e portanto eu achei que na altura não me identificava. Então eu preferi dar um passo atrás e perceber onde é que eu me enquadrava dentro daquilo que eu sou e que eu era, para depois vir então a acolher novamente e a abraçar. Eu precisei dar um passo atrás para perceber o mundo que está à minha volta ou o mundo que está à minha frente. Eu neste momento sinto-me, como já há muito tempo me sinto cidadã do mundo, sinto-me acolhida por este mundo que está à minha volta. Não é que também acolho, mas a determinada altura tive aquela necessidade de dar um passo atrás para observar e perceber qual é que era o caminho onde eu queria estar, aquilo com que eu me identificava, com quem eu me identificava e o caminho que eu queria fazer e seguir. E depois determinadas coisas que fui experimentando, não é? Acreditar é também dar crédito aqui ao indefinido, não é? E a confiar nessa tens andado por nessa forma de estar. muitos lugares, tens feito muitas coisas e és uma mulher curiosa por um lado, e sempre disponível para experimentar e fazer experiências um bocadinho que te desinstalem, não é? Sair da zona de conforto, não é? Agora Ao mesmo tempo, relacionando isso com esta fé cristã, como é que tu vês a importância ou não da presença dos cristãos no espaço público? Como é que pensas isso? Como é que... Como assim? Qual, É necessária? Qual é que achas que pode e deve ou não ser a presença pública dos cristãos na vida da comunidade? É necessária? É necessário chamar as pessoas para a via do bem, para aquilo que deve ser bem feito. É necessário pôr as pessoas a pensar. Mas não são só os cristãos que fazem as coisas boas. Então, não... Certo, tudo bem. Mas, claro, há aqueles que se identificam connosco, com os quais nós também nos identificamos com eles, e claro que respeitamos toda a comunidade envolvente, não é? Mas é muito importante porque a fé dá-nos sinais, não é? Ou pelo menos a mim dá-me sinais que justificam que estou no caminho certo. Então eu vejo isso nesse ponto de vista. Eu peço inspiração ao meu amigo Jesus e as coisas acontecem. Eu também planeio de alguma forma, porque eu, na minha lógica, e acho que é transversal às minhas atividades, não é? Eu planeio, eu ajudo, eu pratico e eu ganho esses resultados. A importância, sim, sem dúvida. Se há alguém que ainda não o faça ou que não perceba, o nosso papel é importante para ajudar a comunicar esta mensagem e pelo menos dar oportunidade, não somos nós que damos, é Deus, mas pelo menos a intermediar esta mensagem de que há mais para além de, e que devem vir experimentar, devem estar connosco, devem... Estava-se-me a fazer entender. Sim. Esta ideia, olha, olhando para o título do nosso podcast, No Meio do Mundo, para ti é fácil ser uma cristã no meio do mundo, na tua vida? É ótimo. Uma coisa é ser ótimo, outra coisa é ser fácil. Não é fácil, mas Padre Manel, vidas fáceis, não é? Escolhas fáceis, vidas difíceis. Escolhas difíceis, vidas fáceis. E se calhar é mais fácil agora, nesta altura da vida, escolher coisas difíceis para depois termos uma vida mais facilitada, não é? Do que ao contrário. Ou se calhar porque temos menos tempo depois, não é? Aproveitar ao máximo. Há bocadinho dizias e partilhavas que, enfim, que houve uma altura da tua vida que andaste um bocadinho mais afastada porque não tinhas uma pertença tão regular. Não me identificava com determinadas eram, pessoas. Enfim, os ritmos, as rotinas da prática cristã. Sei que nos últimos tempos tens de alguma maneira aproximado, não é? Sim. Deste alguns passos e fizeste a preparação até para o Crisma. Para o Crisma, e a partir daí... Que não tinhas feito e que de alguma maneira vais participando de forma regular. Neste momento da tua vida também nós vamos evoluindo, não é? Não somos sempre os mesmos. Aliás, somos todos os dias novos. Sem dúvida. E uma coisa é seres uma mulher com 47 anos, outra coisa era ser uma jovem de 20. Não é? Sim.
neste momento essa pertença e essa disciplina, se quisermos, no sentido, olha, de participar na Eucaristia, que importância tem para ti? Tem tudo. É tudo. É estar presente, é estar próxima, é, é poder sentir essa liberdade de escolha, é poder ser exemplo, não sei se será a melhor palavra, mas eu sou uma pessoa de interpretação, de intermediação, da mensagem. Alguém me inspira a tomar esta atitude e eu gosto de ser esse exemplo para os seguintes, não é? Alguém me inspira a ser intermediária da mensagem que o emissor quer passar para o receptor. E a intermediação cultural e o turismo é isso. Mas também também é transversal a todas as áreas da minha vida. E eu vim a descobrir na fé que afinal está tudo interligado e que isso é possível. E tenho tido resultados muito positivos. E faz todo sentido para mim continuar com ela. A fé, sabemos bem, não é de todo uma teoria, é uma ideologia, pede depois concretização. É também esta tua consciência cristã e esta tua espiritualidade cristã que te fez ao longo um bocadinho de toda a tua vida e neste momento ainda, olha, dares um bocado de tempo e de disponibilidade tua para estar em projetos como a Casa João Cidade em Montemor, ou um projeto da Escola TIS, Traquinas, Índios e Sábios, que tentaste desenvolver. Sim, que está a ser. Ou seja, é este lado de necessidade de operacionalizar, de concretizar, de pôr em prática aquilo que é a nossa relação com Deus, que me leva ao outro. É por aqui? Sim, acho que sim. Nós tornamos isso realidade, não é? Juntamos um grupo de pessoas e as coisas vão acontecer. Sim, é por aí. Se Deus me escolheu para intermediar, ajudar, fazer, participar, estar na atividade, dar a cara, contribuir em género, em tempo, em dinheiro, o que for, sim, porque não? É isso que eu quero. E se eu puder contribuir com o meu exemplo para que haja mais pessoas com este tipo de oportunidades e de escolhas, então é desse lado que eu quero estar. Patrícia, obrigado. Obrigada, pelo teu Padre Manuel. testemunho, por teres estado connosco. Pedimos sempre aos nossos convidados que nos proponham e que nos deixem com uma música. O que é que escolheste e porquê? O Padre Manuel fez-me esta pergunta há 5 minutos, não me deixou pensar que música é que eu poderia trazer, então eu vou fazer aqui um paralelismo. Há pouco falávamos do crisma, vou só focar que eu batizei a Graça, a minha afilhada, e na altura do batismo da Graça, a Graça e o Padre Miguel, foi quem batizou a Graça, disse-me: Patrícia, então e o crisma? Madrinha tem o crisma? E eu: madrinha não tem o crisma. Então vamos aqui prometer diante de Deus que vamos ter o crisma. E eu: pronto, ok, vamos prometer. E eu tomei isso como assento, coloquei na minha agenda, mandei um mail. O Padre Manel, a dia 13 de outubro, respondeu-me a dizer que estava disponível um lugar para mim para fazer o crisma. E eu pensei: dia 13 de outubro isto só pode ser um bom sinal. E daqui para a frente é um bom sinal de Deus, 13 de outubro, não é? Podia ser um dia, 13 um outro mês, mas seria 13 de outubro. Eu nem sabia que era o Padre Manel, que já conhecia aqui da Casa João Cidade e de Montemor. Eu fiquei muito contente de saber que fui recebida aqui por esta equipa da paróquia. E então, levando isto, a Graça já tem 5 anos, levando isto lá atrás, e porque ultimamente canto muito esta música em espanhol, porque também simula as línguas, com a Graça e com a irmã que é a Benedita, na brincadeira, a cantar espanhol com ela. Gostamos muito da canção das Hermanas Pobres, que é um grupo de irmãs religiosas da Colômbia, elas são colombianas, e tem uma música muito acessível, muito alegre, com uns acordes muito simpáticos, que ajuda a ficar com a música e com a canção, não é? Com a mensagem, sobretudo, no ouvido. Então, sendo o Padre Manel a perguntar, eu associei à Graça
É a música que escolho. Entre o infantil e o didático. Sim, mas também muito religioso, não é? E no caminho da fé, as irmãs são também muito novinhas e, portanto, também passam essa mensagem da juventude, que é também importante. Então, eu escolhi a música das Hermanas Pobres, ou Mira, que te mira. Muito bem, Patrícia, obrigado por teres estado connosco, obrigado por teres partilhado um bocadinho da tua história, da tua vida e também da tua fé. Obrigada, eu, Padre Manel. Despedimos-nos de todos os que nos acompanham, lembrando sempre que nos podem encontrar no YouTube, no Spotify e aceder através das diferentes redes sociais da Diocese. Agradecemos à Patrícia. Obrigada. E despedimos-nos ouvindo Mira, que te mira. Mira que te